quinta-feira, 10 de abril, e eu tenho o orgulho de contar para vocês, a partir de agora, quem é o padre em Ponta Grossa que foi nomeado pelo Papa Bispo de Campo Mourão. E esta é uma história que começa no dia 3 de agosto de 1976, quando nascia aquele que anos mais tarde diria sim ao chamado de Deus. Eu estou aqui na paróquia Santa Rita, ou Paróquia em Chamas, como muitos de vocês conhecem, e eu estou com o padre Evandro Luiz Brown, ele que foi nomeado então ontem pelo Papa para ser o novo bispo de Campo Mourão. E vamos entender esse sim que começou anos mais tarde e ontem novamente teve mais um sim ao chamado de Deus. Bom dia, padre. Bom dia, que alegria poder falar com todos aqueles que, através desse portal BNT, nos seguem neste momento. É uma graça poder estar aqui com gente boa, com pessoas que são amadas por Deus e que, porque são amadas por Deus, têm a graça de escutar neste momento e também de me assistir junto com você aqui. Padre, antes de falarmos sobre essa nomeação, algo tão importante, eu gostaria que o senhor contasse, então, um pouquinho da sua história. O senhor nasceu em Teixeira Soares, então essa história aí de 49 anos, como foi a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, até chegar ao primeiro sim a Deus, que foi a ida até o seminário? Então, eu nasci em um lugar muito simples, vivi num lugar muito simples no interior de Teixeira Soares. Minha família é da lavoura e aí eu sempre vivi na roça, cuidando dos animais, tirando leite, cuidando daquilo que é próprio de uma pessoa do campo. E vivi toda a minha infância nessa realidade. Mas como eu queria ser engenheiro, então eu precisava estudar. E foi difícil porque tinha muito e naquele tempo eu era muito pequeno ainda, mas quando eu terminei lá a quarta série na época, então eu tinha que ir para a cidade para estudar porque eu queria me formar um dia engenheiro. Só que depois Deus tem os seus caminhos, né? E a um determinado momento um primo meu resolveu ir para o seminário e eu acabei, porque não queria perder meu companheiro de futebol e nem o meu companheiro dos trabalhos de escola, então eu fui com ele para o seminário. Depois de um tempo ele deixou o seminário e eu estou aqui ainda, não saí mais. Então foi um tempo muito abençoado da minha infância, de muita vida de família, de muita convivência também com os meus colegas de escola, com as pessoas que fizeram parte da minha vida também na igreja. Sempre fui muito inserido na comunidade, muito cedo fiz a primeira Eucaristia, a Crisma, com 9 anos eu já era crismado, já estava plenamente inserido na fé cristã e desde esta época muito atuante na comunidade, na simplicidade daquela comunidade do interior. E depois fui aprendendo no seminário que Deus me chamava também para o sacerdócio. E fiquei padre no ano de 2002. Então foi todo um caminho de vida de família, de vida no seminário, que me ajudou tanto no processo para que um dia eu pudesse dizer sim no ministério sacerdotal que me realizou tanto. E este também, padre, é um caminho de muito estudo, de muitos cursos. Eu fiz todo o ensino normal, fundamental, né? Depois eu fiz a faculdade de filosofia, teologia, depois eu fiz ainda o reconhecimento da teologia, porque o nosso instituto não é reconhecido pelo MEC, depois eu fiz toda a convalidação da minha teologia, e também fiz uma pequena especialização em acompanhamento pessoal. Então a minha formação é mais na área assim da espiritualidade, mas também no acompanhamento de pessoas, na conversa, no diálogo com o outro, né? Enquanto padre, por quantas paróquias o senhor passou? Então, o meu primeiro trabalho foi cuidar como diácono de um padre idoso, o padre Teodoros, em Carambeí, e também das obras dele. Depois, com 3 meses de padre, eu fui nomeado reitor do seminário propedêutico da nossa diocese e lá permaneci por 7 anos. Participei da formação de vários padres da nossa diocese, graças a Deus, bons padres,
muito dinâmicos, muito novos agora ainda, então estão no auge do seu ministério aqui, que foram meus formandos. Depois desses 7 anos no seminário, eu fui enviado para Piraí do Sul, e lá eu permaneci por 10 anos. Fui pároco da paróquia Senhor Menino Deus e reitor do Santuário de Nossa Senhora das Brotas. Eram 2 funções muito especiais, muito exigentes, mas que Deus me deu a graça de viver esse tempo com tantas pessoas boas lá em Piraí. E no ano de 2020, Deus me enviou para esta paróquia de Santa Rita. É uma paróquia animada, uma paróquia de muita gente entusiasmada, mas também dedicada. Um povo bom que me ensinou tanto nesses últimos 5 anos da vida de padre. Então, Carambeí, Piraí e Ponta Grossa, nesses lugares exerci o meu ministério, com grande alegria. E aí ontem, então, o senhor recebeu aí mais um chamado de Deus através do Papa sendo nomeado bispo de Campo Mourão. Cidade, aliás, que veio de lá para cá o nosso bispo Dom Bruno. E hoje Ponta Grossa envia para Campo Mourão o nosso padre Evandro. Como foi receber esta notícia? Deu um certo medo? Ninguém espera ser bispo. Todos nós nos preparamos para ser padre. E eu me preparei bem, procurei levar a sério esse processo de preparação para ser padre. Jamais imaginava e nem queria. Mas como a nossa imaginação e o nosso querer não importam muito para Deus, mas sim a vontade dele, então recebi com muita surpresa. Ontem foi comunicado, mas eu soube um pouquinho antes, porque é feito todo um processo muito sério na igreja, tanto de discernimento e de escolha, como depois também no processo de divulgação desta escolha para todo o povo. E depois tem a ordenação ainda e a posse. É todo um processo que se faz. Então, na verdade, eu soube que iria ser bispo de Campo Mourão e quase que não tive possibilidade de outra coisa que não sim. No dia 24 de março, eu estava com a minha família de férias, lá longe, em Porto Seguro, com 21 pessoas da minha família. Estávamos muito animados lá, vivendo um período de férias muito interessante, muito divertido. E numa manhã lá, o anúncio me ligou e me comunicou desta grande responsabilidade que Deus estava me confiando. Recebi com surpresa, tremi na base, chorei muito já, mas estou confiante e me lançando na certeza de que Deus nunca deixa de dar a sua graça para aqueles que lhe dá a missão. E porque confio na graça dele e não nas minhas capacidades, é que digo o meu sim e estou indo com alegria. É nas horas que a gente jamais imagina que a gente recebe aí os chamados de Deus, as respostas de Deus, até mesmo para as nossas orações. Padre Evandro, qual o maior desafio de ser bispo? É saber o que é ser bispo. A gente não se prepara para ser bispo, não sabe o que isso significa, e agora eu tenho que aprender. E o bispo, ele tem uma diocese nas suas mãos, vamos dizer assim, mas antes do que ter nas mãos, preciso ter no coração, mas saber da responsabilidade que eu tenho diante do clero, eu preciso unir os presbíteros, valorizar as qualidades de cada um, procurar colocar cada um no lugar certo para que possa servir bem. Então é um desafio imenso isso no início, especialmente, porque eu vou para um lugar totalmente desconhecido, eu não conheço ninguém. Para dizer que não conheço ninguém, eu conheço uma pessoa que foi, inclusive, secretária do santuário enquanto estava em Piraí, que agora mora lá em Campo Mourão. Então é a única pessoa que eu conheço de lá. Ela me fala muito bem da cidade, do povo de lá. Mas eu, pessoalmente, não conheço ninguém, não conheço o clero, não conheço os diáconos, não conheço os religiosos, não conheço a cidade. O Dom Bruno dizia que ele conhecia Ponta Grossa só por uma placa quando ele veio para cá. Eu nem placa de Campo Mourão nunca vi. Então, é um desafio imenso conhecer uma nova realidade, e o desafio também é deixar aquilo que é seguro, aquilo que nós conhecemos, aquilo que aprendemos a amar, que amamos, que é a nossa diocese, que é a paróquia, que nós vivemos, que é a família, que fica um pouco mais distante. Então, deixar tudo isso é bastante exigente. Então, acho que o desafio de assumir o episcopado, no início, é um pouco esse, de conhecer e deixar, de saber também o que significa ser bispo. Estou estudando bastante, vendo, também acompanhando
a vida dos meus irmãos bispos a partir de agora, né? Para entender qual que é a minha missão também. Mas esse é o desafio maior por hora. Ser bispo é o plano de Deus para a sua vida, Padre Evandro. Mas e o seu plano, qual era? O meu plano era ser padre até o final da vida. É nesta diocese de Ponta Grossa que eu amo, né? Mas agora Deus me pede e me exige que eu seja um missionário em outro lugar, em outra terra, outro povo, com outros costumes, com outro jeito de ser igreja. Então, estou indo. A minha vontade era ser padre sempre, para sempre. Mas a vontade de Deus sempre é um pouco diferente da nossa. Padre, é claro que para a comunidade, para quem conhece o Senhor, é um misto aí de sentimentos. É a alegria por saber que agora o Senhor passa a ser bispo em Campo Mourão, mas a tristeza no dizer um adeus, mas sabemos que é um até breve, que qualquer hora o Senhor virá nos visitar e nós iremos visitar o Senhor. Mas em meio a tudo isso, a pergunta: quando será esse adeus? Não sei ainda, porque a igreja, a partir do momento que publica a nomeação de um bispo, ela pede que ele seja ordenado em até 3 meses. Então, até dia 9 de julho, eu preciso ser ordenado. E depois tenho mais um mês para assumir a nova diocese. Então, até dia 9 de agosto, eu preciso estar em Campo Mourão como bispo já empossado. Eu não sei ainda, porque estamos combinando com o nosso bispo, com os bispos do regional, para ver uma data que seja mais favorável também para a presença deles, porque é um momento muito do colégio episcopal, né, do nosso Paraná. Então, esses trâmites de decisões sobre datas. Então, eu não sei ainda quando direi sim, mas não vai demorar muito, porque até dia 9 de agosto eu preciso estar como bispo de Campo Mourão. E por enquanto continua à frente aqui da paróquia Santa Rita, celebrando normalmente as missas. Isso, vou continuar como pároco até minha ordenação episcopal, isso com certeza, o Dom Bruno já me disse, e estou também no aguardo da nomeação de um novo padre que vai me substituir aqui na paróquia, né, que vai continuar o serviço do padre numa comunidade específica. Então estamos também no aguardo da nomeação de um novo pároco. Padre, nós vamos finalizar com duas mensagens. A primeira mensagem é para a comunidade de Campo Mourão. O senhor pode antecipar para aquela comunidade que nos enviou o Dom Bruno, e somos muito gratos, e agora enviamos o senhor para lá. Então, eu vou para Campo Mourão com o coração muito agradecido a Deus pelo chamado. E o que eu digo a você, Campo Mourão, que eu vou com o coração muito aberto para acolher, também com uma disponibilidade muito grande de conhecer, de tentar ser um canal de graça na sua vida. Eu vou para servir em nome da igreja. Então eu vou com muita abertura, com muita simplicidade, com muita alegria, e gostaria também de encontrá-lo aí entusiasmado, seja no viver a sua vida, seja no viver a sua vida em Cristo. É Ele que dá sentido para a nossa história. Então nós queremos com Cristo caminhar juntos aí em Campo Mourão. E agora a segunda mensagem aí, que obviamente é para a nossa comunidade. Paróquia Santa Rita, Diocese de Ponta Grossa. Gratidão, gratidão por tudo aquilo que vocês me ensinaram, me deram, fizeram por mim e na minha vida. É isso que eu tenho que dizer hoje. Muito obrigado. Obrigado por tudo, pela presença, pelo serviço, pelo testemunho de vida, pelos desafios enfrentados juntos. Tudo isso me ensinou a ser um cristão melhor, também um padre melhor. E tudo isso me preparou também para que eu pudesse dizer sim a tão exigente, tão bela, tão especial episcopado. Então, minha gratidão profunda.
se agora eu vou ser bispo, se deve muito ao que eu recebi nesta comunidade e em todas as outras nas quais eu servi, por graça de Deus. Então, gratidão infinita e continue rezando por mim. Alejandro, ter certeza que a nossa comunidade também é muito grata por todos os anos que o senhor ficou aqui. Lembro quando o senhor chegou, né? Meio assustado, meio com medo, mas o senhor desenvolveu um trabalho brilhante. E o nosso recadinho vem para Campo Mourão. Cuidem do Padre Evandro. Padre, muito obrigada pela sua participação aqui no BNT e desejamos aí todas as bênçãos no seu bispado. Amém, muito obrigado. Um abraço a você que esteve conosco neste momento. Eu sou a Luciana Rodrigues para o BNT, o portal que mais cresce nos Campos Gerais.